Olá, bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 27 de novembro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Meio Ambiente realiza uma diligência na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, nesta sexta-feira. A programação começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã. O repórter César Mendes vai acompanhar. Os parlamentares vão percorrer cerca de 3 quilômetros do Rio São Francisco em uma embarcação da Marinha. No trajeto, poderão ver sinais da degradação do rio. Na localidade da Ilha de Canabrava, vão acompanhar a soltura de 10.000 alevinos, filhotes de curimatãs e piaus, provenientes da estação de piscicultura da Codevasf, em Janaúba, Minas Gerais. Na volta do passeio pelo São Francisco, está prevista ainda uma solenidade de encerramento da visita na localidade da Barrinha, uma comunidade de pescadores. César Mendes, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para a TV Senado. E logo mais às 10 horas, a CPI do assassinato de jovens faz uma audiência pública em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Devem participar representantes da sociedade civil e da Secretaria Estadual de Justiça. Os senadores Lídice da Mata e José Medeiros vão coordenar os trabalhos. O encontro será interativo e os interessados podem participar por meio do portal e-Cidadania, senado.leg.br/e-Cidadania, ou através do Alô Senado, ligando para 0800 61 2211. A reunião vai ser transmitida ao vivo a partir das 10 da manhã pela TV e rádio da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O projeto que incentiva a pesquisa e a inovação tecnológica está pronto para ser votado pelo plenário do Senado. O texto regulamenta a emenda constitucional 85, que melhora a articulação entre estados e instituições de pesquisa. Os senadores devem votar o marco regulatório da ciência e tecnologia na próxima semana. O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado, permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. O projeto pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais e permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Na Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. Também já na próxima semana, a CPI do CARF deve votar seu relatório final. A senadora Vanessa Graziotin pediu o indiciamento de 28 pessoas suspeitas de participar de um esquema para diminuir multas tributárias. O texto foi apresentado nesta quinta-feira. A CPI investigou casos de manipulação em decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Segundo a Polícia Federal,
Empresas, advogados e conselheiros do órgão negociavam propina para direcionar o resultado dos julgamentos e favorecer bancos, montadoras de automóveis e siderúrgicas autuadas pela Receita Federal. O prejuízo pode ter chegado a 19 bilhões de reais. Tem casos que nós relatamos ali que não há dúvida nenhuma. O que tem que fazer é julgamento e condenação a essas pessoas que se envolveram de forma criminosa. É um absurdo, gente. A gente pode dizer é quase uma instituição familiar, o CARF. Familiar e de confraria, porque é o boy que estudou por distância, virou conselheiro. É uma coisa assim impressionante. É o cunhado, é o primo, é o tio, é o filho, é o irmão. A relatora pede o indiciamento de 28 pessoas, a maioria advogados e ex-conselheiros. Entre os nomes está o de Paulo Ferraz, ex-presidente da Mitsubishi no Brasil. A empresa teria sido favorecida em um julgamento do CARF. A dívida caiu de 266 milhões para 960 mil reais. Vanessa Graziotin recomenda ainda o indiciamento de José Ricardo da Silva, ex-vice-presidente do CARF, e do empresário Carlos Juliano Nardes, suspeito de receber propina. O relatório pede que a Comissão de Juristas da Desburocratização atualize o Código Tributário Nacional e o Código de Processo Administrativo Tributário e recomenda que o Poder Executivo mude a composição e as atribuições do CARF. Nenhum país pode ser competitivo com 1,5 trilhão de débitos tributários acumulados em cobrança judicial. Nenhum país, senhor presidente. O presidente da CPI apresentou uma proposta de emenda à Constituição para que a escolha dos conselheiros do CARF seja feita por concurso. Para ele, a medida vai ajudar a evitar irregularidades. A maior contribuição que nós podemos dar, além desses nossos esforços aqui, é a parte legislativa. A formatação, como o CARF funcionava até a deflagração da Operação Zelote, a criação desta CPI, era uma coisa absurda, inaceitável. Os integrantes da CPI do CARF têm até a próxima terça-feira para apresentar sugestões ao relatório da senadora Vanessa Graziotin. Prioridade da prioridade. Pessoas com mais de 80 anos podem ter preferência especial nos serviços de saúde na tramitação de processos judiciais. É o que determina o projeto de lei da Câmara que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e segue para análise do plenário. Na opinião da relatora substituta, o projeto não cria duas classes de idosos, mas reconhece a situação de maior vulnerabilidade dos octogenários, cidadãos da chamada quarta idade. Depois dos 80 tem menos dificuldade, tem mais dificuldade do que quem tem 60, 70. Então, acho que não prejudica em nada e aperfeiçoa a lei. Eu tenho a mesma visão, não traz prejuízo nenhum. Eu que fui autor do Estatuto do Idoso, que é a lei que vai ser alterada. Mas entendo que o seu parecer apenas aperfeiçoa a redação do item correspondente ao artigo 3º do Estatuto do Idoso. Pela primeira vez, um senador em exercício do mandato é preso. Também pela primeira vez, o Senado confirma em voto aberto a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão. O Senado teve uma semana para entrar na história. 59 senadores concordaram que o então líder do governo, Delcídio do Amaral, continuasse preso, como determinou por unanimidade a segunda turma da Suprema Corte. 13 senadores foram contra. O julgamento que nos compete fazer é se pode, sim, o Supremo Tribunal Federal, como faz hoje, por decisão de uma turma, prender preventivamente um senador no exercício do mandato, sem que tenha culpa formada em crime inafiançável. Antes, os senadores decidiram que o voto seria aberto. Delcídio teve sua prisão preventiva decretada por tentativa de obstrução dos trabalhos da Justiça. Esse talvez tenha sido o dia mais doloroso do Congresso Nacional, do Senado especificamente. Mas nós temos a nossa parte, né? Nós cumprimos a Constituição. A Comissão do Desenvolvimento Nacional aprovou um projeto que acelera o processo de concessão de licença ambiental para a realização de obras de infraestrutura.
A proposta, que agora vai ao plenário, prevê a liberação automática da obra se o poder público não se manifestar no prazo estabelecido. Mas o projeto não agradou a todos. O que acontece hoje é que, por falta de aparelhamento desses órgãos que dão parecer sobre as questões ambientais, as questões ambientais ou condicionantes demoram 3, 4 anos para serem colocados por determinado órgão. Nas semanas em que pessoas morreram em Mariana, no período em que barragens estouram, em que ocorre todo tipo de tragédia, a gente tornar a legislação ambiental sumária, tornar o licenciamento ambiental sumário. É inadequado, é anacrônico, é contramão dos tempos. Foi aprovada em plenário a medida provisória 688, que compensa as usinas hidrelétricas pelo déficit na geração de energia em razão da escassez de chuva. O consumidor já está pagando uma tarifa mais alta. A aprovação da MP foi importante para o leilão de usinas hidrelétricas feito pelo governo no dia seguinte, mas dividiu a opinião dos senadores. O sistema não aguenta mais e o sistema elétrico está na mais grave crise da sua história devido aos erros do próprio governo. Hoje nós estamos vivendo uma situação momentânea da necessidade de recursos para o ajuste fiscal. E sem esses recursos nós podemos ter um comprometimento do próprio sistema elétrico como um todo. E a conta de luz pode ficar ainda mais cara. No último debate da Comissão de Infraestrutura sobre as políticas públicas de recursos hídricos, saneamento e energia, veio a previsão de uma dívida bilionária que deve ser paga pelos consumidores. O setor elétrico vai sair de 2015 debilitado, devendo em todos os seus segmentos. Os segmentos da geração, no segmento da transmissão, e nos segmentos do consumo, né? Ou seja, todo mundo devendo. O consumidor no final não sabe, mas ele vai pagar uma conta nos próximos 5 anos de vários bilhões de reais. E o regime de tributação diferenciado, que favorece micro e pequenas empresas, foi discutido em uma audiência pública em São Paulo. A iniciativa foi da senadora Marta Suplicy, relatora do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. O Super Simples é um projeto que nós acreditamos muito, principalmente no momento que o Brasil vive essa crise. Nós precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido. E o senador Delcídio do Amaral está de licença concedida por tempo indeterminado. É o que informou nesta quinta-feira a Secretaria-Geral da Mesa do Senado. O regimento interno da Casa prevê licença automática ao parlamentar que não comparecer às sessões por estar temporariamente privado da liberdade em virtude de processo criminal em curso. Ainda segundo o secretário-geral da mesa, o suplente não será convocado para assumir o mandato por enquanto. Ele poderá ser chamado se a prisão durar mais de 120 dias. Ficamos por aqui. Está prevista para daqui a pouco uma sessão no plenário do Senado. Como acontece às sextas-feiras, a sessão não é deliberativa, mas destinada a discursos e pronunciamentos. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.